Saudação, meus alunos, professor Renato aqui para mais uma videoaula e dessa vez estaremos falando sobre o nosso módulo 5, que é o módulo das atividades físicas e recreativas. É o último módulo do nosso curso e por ser o último módulo, eu quero, em nome da Escola Educando, dar os parabéns a todos vocês que chegaram, caminharam e batalharam para estar aqui conosco agora. Eu sei que todos vocês se dedicaram bastante, fizeram todas as atividades, acessaram o material, viram as videoaulas, buscaram conhecimento com o intuito único de prestar uma melhor assistência ao paciente de vocês. E é pensando nisso que nós da Educando preparamos esses vídeos que importam muito para a formação de vocês, trazendo conhecimento, trazendo embasamento que vocês possam ter como alicerces e fundação da profissão de vocês. O nosso objetivo é que cada um de vocês, a partir do final deste módulo, que estarão se tornando profissionais formados com diploma, como cuidadores, verdadeiros cuidadores de idosos, vocês tenham a consciência, além da consciência, a missão que é cuidar bem desses nossos queridos idosos que merecem não só por serem pessoas que já batalharam bastante e têm os seus familiares, já lutaram muito na vida, mas merecem porque nós reconhecemos que eles são seres humanos e que nós somos profissionais que vamos garantir a integridade deles, garantir conforto e qualidade de vida neste momento muito difícil da vida deles. Então, pensando nisso, vamos relembrar um pouco da aula passada. E na aula passada nós aprendemos sobre qual tema? Nutrição. Nós vimos quais são as principais fontes de nutrientes, nós vimos quais são esses nutrientes que cada fonte de nutriente tem, nós vimos se nós pegarmos o arroz, quais são os nutrientes que a gente vai encontrar no arroz. A gente vai encontrar vitaminas, vamos encontrar principalmente carboidratos. Nós aprendemos que esses carboidratos, que são os componentes que contém nesse alimento, qual a função dele no nosso organismo. Nós aprendemos que o carboidrato ele é muito importante para a formação, para o desenvolvimento do ser humano, pois ele que é a fonte de energia para o nosso corpo, porém em excesso, ele vai se transformar em algo prejudicial, pois o excesso de carboidrato, na sua quebra, na sua queima, ele vai se transformar em glicose. Essa glicose vai aumentar na corrente sanguínea do paciente, vai ficar um excesso de glicose nesse sangue e ele vai acabar se transformando num paciente diabético. Então a gente tem que maneirar esse exemplo da glicose, do arroz, foi só um exemplo para a gente relembrar que os alimentos que nós comemos, se comermos de uma forma errada, pode causar mal à nossa saúde. Nós vimos também que existem dois tipos clássicos de alimentação, que é a via oral, e nós temos a via enteral, mas também tem uma terceira, que é a parenteral, que é específico de dois profissionais, que é do médico e do enfermeiro. Então, para nós cuidadores, interessa relembrar que nós temos as dietas via oral, que são aquelas que o paciente consegue engolir, consegue mastigar, colocar na boca, e temos aquelas dietas enterais, que são aquelas dietas que são administradas através de uma sonda, de um catéter que é introduzido pelo nariz ou pelo estômago ou no intestino do paciente. Se for por essas duas últimas vias, vai ser por um processo cirúrgico, que é o médico que vai fazer um orifício, e esse orifício recebe o nome de ostomia, que já foi algo que nós estudamos também. Então nós vimos esses dois e principalmente temos que ter uma atenção especial para a seleção do alimento, limpeza do alimento, guardar o alimento de forma correta, observar sempre o estado de conservação desse alimento, preparar o alimento com bastante carinho, fazer uma dieta, se for via oral, bem equilibrada, bem colorida, com bastante tempero e que tenha uma diversidade de cores, que o nosso paciente coma pequenas quantidades, várias vezes ao dia, de 5 a 6 refeições diárias, que essa refeição seja bem balanceada. Balanceada significa uma diversidade grande de componentes de alimentos ali naquele prato, de cores, aí bem diversificado, ou seja, bem balanceado, uma dieta mais leve, mais rica em nutrientes e que seja mais voltada para aquilo que o nosso paciente está precisando. Se é para perder peso, ele vai ter uma dieta, se é para controlar a diabetes, vai ter outra dieta, se é para pressão, é outra dieta, se ele não tem doença nenhuma que seja restritiva à alimentação dele, ele vai poder comer de tudo, mas de forma maneirada. Comer de tudo não é comer muito, é comer a quantidade certa
e um pouquinho de cada coisa. Nós vimos também que a dieta integral ela requer um preparo especial, ela requer equipamentos e materiais exclusivo para a preparação dessa dieta, que o que você utilizar como material e acessórios para fazer essa dieta, liquidificador, batedeira, mix, panela, talheres, louças em geral, tem que ser de uso exclusivo para a preparação dessa dieta. Nós vimos também como que é feita essa dieta, quais são os tipos de dieta, tanto via oral quanto a interal. Nós vimos que todas elas se dividem em várias partes. Nós vimos que a dieta oral se divide em dieta branda, dieta pastosa, dieta líquida. E líquida pode ser restrita ou completa. Nós vimos também que a dieta interal se divide em 3 níveis, ou ela pode ser caseira ou artesanal, ela pode ser também industrializada, ou ela pode ser uma junção, uma mistura simultânea de caseira e industrializada. Nós falamos sobre o processo de limpeza dos materiais que são utilizados na preparação da dieta e na administração da dieta. Nós falamos da solução que temos que ter um recipiente para colocar água, para cada litro de água, uma colher de cloro e deixar sempre os produtos ali de 15 a 20 minutos no máximo, depois escorrer bem, enxaguar bem com água corrente para tirar o excesso de cloro, deixar secar e guardar. E sempre lembrando que é para ser lavada com sabonete, com detergente neutro, que também não vai ajudar a corroer e estragar muito rápido o material. Nós vimos também que a dieta ela tem uma instabilidade, tem que ter uma administração, um tempo para ser administrada, um tempo para ser armazenada. Aquela que está sendo administrada, se for administrada muito rápido, ela pode causar complicações ao nosso paciente, como diarreia, vômito e entre outros problemas que pode acontecer. E se for administrada muito lenta, a dieta pode estragar e pode dar uma gastroenterite no nosso paciente, pode dar várias complicações. Então a gente tem que ficar observando e seguir corretamente, tentar o máximo possível administrar ela num prazo de no máximo entre 1h30 e 2 horas, e estourando 2h30, mas o ideal é 2 horas. E sempre administrar água depois que você administrar a dieta ou fizer medicação. Essa água vai servir para poder limpar a sonda do paciente. Se o paciente estiver se alimentando por via oral, a gente aprendeu que é interessante, se ele tiver com aquele começo de disfagia, que é aquela dificuldade de engolir, aí nesse processo de disfagia é interessante dar pequenas quantidades de água para o paciente ir tomando durante a alimentação, para manter sempre o alimento na boca úmido, ou mudar de preferência a consistência desse alimento, em vez de dar uma dieta normal, que é aquela que nós comemos, começar a dar uma dieta pastosa, uma dieta líquida, para esse paciente, para ajudá-lo no processo de deglutição. Esses foram os principais assuntos que nós vimos na aula anterior. E o que nós iremos ver nessa aula agora? No módulo 5, que é o módulo de atividades físicas e recreativas para o nosso idoso, e afinal de contas, o que é essa atividade física e recreativa e por que eu tenho que aprender isso? Nós vamos ficar aqui a aprender tudo, então não saia daí, continua comigo aqui que a gente vai tirar todas essas dúvidas agora. Qual o objetivo da nossa aula? Eu deixei aqui para vocês aí nesse slide que vocês estão me vendo aí, grandão aí, que é apresentar para você, aluno, a importância da prática diária da atividade física e recreativa para a vida do nosso idoso. Nós vamos entender como que isso contribui ou não para a vida do nosso idoso, se isso melhora ou não e em que isso vai interferir na vida dele. E como que a gente pode estar conversando com os familiares, caso vá fazer bem para o idoso fazer alguma atividade física ou recreativa, e como que a gente vai preparar essa atividade. Nessa aula a gente não pretende esgotar o conhecimento sobre este assunto, pois é um assunto muito amplo, mas porém nós pretendemos, nosso objetivo é fazer você aumentar a sua visão com relação à importância desse tema. E a importância desse tema, ele veio de onde? Nós vamos ver agora. Quais são os tópicos que iremos aprender? Primeiro iremos falar sobre os conceitos. Quais são os conceitos, que está relacionado com essa prática de atividade física e recreativa?
que fundamenta isso, qual a importância disso para o nosso idoso. Depois a gente vai passar pela atividade física e exercícios físicos. Tem alguma diferença ou é a mesma coisa se eu falar que eu pratico atividade física ou se eu faço exercícios físicos? Será que tem diferença? E se tiver, qual que é essa diferença? Você sabe me dizer? Essa diferença muda alguma coisa para o atendimento, para o tratamento do nosso idoso? Fica comigo que vamos descobrir. E já o Estatuto do Idoso, ele diz o que sobre atividades físicas e recreativas? Não só o Estatuto do Idoso, mas aquelas leis que nós vimos lá na nossa primeira aula, que regem a nossa profissão, será que elas falam alguma coisa de atividade física e recreativa como responsabilidade do cuidador? E com relação a essa atividade, como que devemos planejar essa atividade? Como deve ser o planejamento da atividade? Será que é algo simples que eu posso fazer de improviso ou é algo que eu tenho que sentar, pensar e elaborar um planejamento sobre? Agora a gente vai ver também sobre atividades recreativas para o idoso. Vamos ver algumas ideias, algumas coisas que a gente pode fazer dependendo do estilo do nosso idoso. Como eu falei, é impossível alguém chegar e falar: não, aqui é uma fórmula mágica, é uma receita de um bolo pronto, que você vai fazer, vai dar certo para qualquer idoso, para todos os idosos. Isso é impossível. Se alguém dizer isso, é enganação, pois cada pessoa é um ser humano individual. Cada um tem seus gostos, suas particularidades, eles têm a sua atenção voltada para alguma coisa. Então a gente vai aprender a identificar como que é o nosso idoso, qual a sua personalidade e quais são seus gostos, para a gente, enfim, se for o caso, montar alguma atividade e com o objetivo, ou seja, uma atividade que vai trazer algum benefício ao nosso idoso. Agora, outro ponto importante que nós iremos falar é sobre ginástica cerebral. É algo pouco conhecido, pouco falado, mas muito importante. E você sabia que essa ginástica cerebral pode evitar o surgimento ou chegar ao ponto de não fazer progredir muito doenças como Alzheimer, Parkinson ou outras demências? Exercitar o nosso cérebro é algo fundamental, não basta exercitar somente os músculos do seu corpo. Deixe o seu cérebro forte que você se tornará uma pessoa mais bonita. A gente vai falar também sobre atividades de ginástica cerebrais. Se a gente falou sobre atividades físicas e recreativas para fazermos com o nosso idoso, e agora estamos falando sobre o cérebro do nosso idoso, mas também podemos associar essa ginástica para nós cuidadores, pois nós precisamos nos manter sãos para poder cuidar do nosso paciente. Ou seja, então essas atividades são sugestões que podemos fazer para o idoso e para nós cuidadores ou para nossos familiares, nossos entes queridos. E por fim, para terminar o nosso módulo 5, iremos falar sobre as práticas assistidas pela equipe multidisciplinar. Isso mesmo, existe uma equipe muito grande que trabalha com o nosso idoso juntamente conosco. Muitos de vocês sabem que temos o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fonoaudiólogo, entre outros profissionais, e cada um deles, na sua particularidade, na sua atuação, no seu conhecimento, estará trabalhando conosco com o objetivo final de cuidar desse paciente da melhor forma possível, restaurando-lhe a sua integridade física ou a sua saúde, fazendo que ele se sinta melhor. E nós devemos aprender a trabalhar com essa equipe multidisciplinar e a reproduzir comandos que eles estarão passando para nós. Um exemplo muito clássico disso, que eu já posso adiantar para vocês, não deixar como surpresa para o final, é, por exemplo, a fisioterapia. O fisioterapeuta sempre faz a sua sessão de fisioterapia no paciente e depois pede que o paciente repita isso de 2 a 3 vezes em sua residência por dia. Se o nosso paciente não conseguir fazer essa atividade, resolver algum problema sozinho, quem é apto para estar fazendo esse auxílio ao paciente naquele momento que ele está necessitando? É claro que somos nós cuidadores. Então é nosso dever aprender também essas atividades que são passadas, ministradas pela equipe multidisciplinar para de forma correta, coerente, fazermos com o nosso paciente e estimulá-los a continuar fazendo com o objetivo de melhorar a sua saúde.
Então vamos começar com o nosso primeiro tema da nossa aula de hoje, que é os nossos conceitos, as nossas definições. Para falarmos sobre atividade física e recreativa, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo e começar a falar sobre a sua definição, que vem lá da psicomotricidade. Pois para cuidar de um idoso, nós temos que nos preocupar com o tratamento. Nosso objetivo, lembra que é manter a integridade física, promover a reabilitação social, familiar e fazer com que esse idoso tenha a restauração da sua saúde, pelo menos o alívio daquele momento de sofrimento, caso seja um paciente que esteja em estado paliativo, ou seja, um estado que não tem mais um prognóstico, ou seja, chances de melhora para esse paciente, mas a gente tem que dar conforto a ele para que ele se sinta bem nos últimos momentos de vida dele. Como o nosso objetivo sempre é fazer bem para o paciente, promover algo de bom para ele, promover e elevar a sua saúde, a sua autoestima, nós vamos trabalhar então com a psicomotricidade. Logo em seguida eu vou falar por que a gente tem que trabalhar com a psicomotricidade e não com outras formas. Aí você fala, professor, mas o que é essa psicomotricidade, que é um nome muito grande, um nome novo, que eu nunca tinha ouvido falar nisso? Vamos lá. A psicomotricidade nada mais é que uma área, um ramo da psicopedagogia, ou seja, a pedagogia trabalha com a forma de aprendizado, a forma lúdica, e a psicologia, por isso que é psicopedagogia, a junção de psicologia e pedagogia, a psicologia vai estudar o comportamento do ser humano, do idoso, o processo de envelhecimento, enquanto a pedagogia estuda o processo de aprendizagem. Quando você junta o aprender, o processo de aprendizagem, com o desenvolvimento cognitivo, pessoal, espiritual, mental do ser humano, e junta em uma coisa só, você consegue fazer com que a pessoa desenvolva tanto o seu lado físico enquanto está aprendendo, desenvolva o seu lado emocional enquanto está aprendendo, desenvolva o seu lado cognitivo, mental enquanto está aprendendo, e o seu lado espiritual também, tornando assim o aprendizado uma forma agradável e gostosa, pois traz benefícios que estão estreitamente ligado à sua formação, ao seu desenvolvimento como pessoa. Então a psicomotricidade, eu deixei escrito para vocês aí, é o ramo da psicopedagogia que estuda a ação do movimento no processo de melhoramento cognitivo, físico, pessoal e social. Então é o aprender que promove o desenvolvimento em várias áreas do desenvolvimento humano. E quais são essas várias áreas? Cognitivo, que é a capacidade que a pessoa tem de discernir o que é bem e o que é mal, se algo é perigoso ou algo é ruim, se algo é permitido ou não. Esse é o nosso cognitivo. O físico é com relação ao nosso condicionamento físico, se você tem força, se você consegue caminhar, se você consegue se levantar sozinho, se você tem mais massa muscular ou mais massa gorda, massa muscular que é a massa magra e massa gorda que é as nossas gordurinhas, se você é sedentário ou não, se você tem doenças relacionadas ao sedentarismo, isso vai ser tudo a sua parte física. O seu lado pessoal é a sua capacidade de você se sentir bem consigo mesmo. Você consegue se sentir bem, o seu idoso está se sentindo bem com ele, e por ele estar se sentindo bem com ele tem mais interação com outras pessoas, ele se vê incluída, ele se vê capaz de se incluir na sociedade, no seio dos familiares, ou seja, ele tem que se sentir bem com ele. E por último, o lado social, que é essa interação com a sociedade. Ele gosta de sair, ele se sente bem saindo, ele gosta de conversar com as outras pessoas, realizar encontros, passeios, estar em festas. Como que é a vida desse idoso? Muitas das vezes, ele não querer ficar no meio social significa que ele não está bem o pessoal dele, ou seja, ele está com um certo quadro de depressão ou chegando em depressão, pois o seu lado pessoal está afetado. Esse lado pessoal pode estar afetado, pois ele não está gostando de alguma coisa no lado físico dele. Essa parte do lado físico pode ser, ele pode estar se achando gordo demais, ele pode estar se achando feio demais, ele pode estar se achando fraco demais, ele pode estar
perdendo a visão, perdendo os movimentos, e isso faz com que ele fique depressivo, abaixando o lado pessoal dele e afastando o social. E esse lado físico pode estar em decorrência do cognitivo, pois no cognitivo dele ele não consegue mais realizar as atividades dele, não consegue mais trabalhar, não consegue mais manter uma conversa direito com as pessoas, não consegue juntar as informações para ter um raciocínio lógico. Isso, uma coisa está ligada à outra. E a psicomotricidade vai ser a ciência que vai estudar o movimento, ou seja, tudo que o ser humano faz, que o nosso corpo faz em forma de movimento, que visa trazer um bem-estar, uma recuperação, um restabelecimento ou algo de bom para o nosso corpo, nem que seja somente nos deixar feliz. Por isso, a gente já consegue pensar que nem todo movimento que nós fazemos de estudo da psicomotricidade. Pois, se eu bocejar, na hora que eu bocejei, eu aprendi alguma coisa enquanto eu bocejei? Não. Eu melhorei a meu condicionamento físico? Não. Eu me senti bem para poder sair, para conversar com os outros, fazer outras coisas? Não. Eu interagi com alguém enquanto eu estou bocejando? Não. Quando eu levanto de manhã meio tombando para um lado, para o outro, meio cego ainda, com o olho aberto, outro fechado, com aquele monte de remela nos olhos, e vou até o banheiro lavar o rosto, eu estou realizando um movimento. Me levantei, estou caminhando, estou indo até o banheiro e estou lavando o rosto. Meu corpo está em movimento. Porém, isso está trazendo algum benefício para mim? Não. Então, nem todo movimento vai ser um foco do estudo da psicomotricidade. E o que interessa para a gente neste módulo 5 é toda atividade que vai trazer algum ganho, algum benefício para o nosso paciente. E quem são os profissionais responsáveis por prescrever atividades psicomotoras, de psicomotricidade para o nosso paciente? Quem são esses profissionais? Aí eu coloquei para vocês aí embaixo. São os médicos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os terapeutas ocupacionais, os educadores físicos. Aí você fala, professor, tem muitos esses nomes que você falou aí que eu não conheço. Eu conheço o médico, e o que o médico vai passar para o meu paciente com relação à psicomotricidade? Então, tem um ramo da medicina que infelizmente é meio escasso no mercado brasileiro, que é o geriatra. O geriatra é um médico que se especializou no processo do envelhecimento e no tratamento de pessoas com mais idade, pessoas da terceira idade. Ele é um médico que vai entender realmente o processo, como que se dá esse processo, quais são as principais características, quais são as principais perdas que a pessoa tem no processo de envelhecimento, quais são as principais dificuldades provenientes dessas perdas, como vai fazer o tratamento, se vai precisar de uma interação medicamentosa, ou seja, prescrever medicamentos, se vai precisar prescrever uma certa dieta para esse paciente se ele estiver com sobrepeso, se ele tiver outras doenças oportunistas e no processo de envelhecimento, como que é essa ação da doença e o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento agrava essas outras doenças ou não agrava? Se agravar, ou seja, complicá-las, como que vai ser a abordagem? O que o paciente tem que fazer para melhorar esse condicionamento? Por exemplo, a diabetes. Com o passar do tempo, o processo de envelhecimento vai complicar mais a diabetes e ela tende a ficar mais descompensada. Como controlar essa diabetes num paciente idoso? É nisso que o geriatra vai estar trabalhando, o lado comportamental, o lado da saúde, o lado emocional. Ele é um profissional amplo, que vai olhar o paciente de todas as formas, em todos os aspectos. Porém, ele não domina todas as ciências, então ele vai precisar de uma equipe para poder auxiliá-lo nesse tratamento. Ele pode saber que o paciente está precisando fazer determinados procedimentos porque ele está perdendo a fala. Só que ele sabe quais são os exercícios mais indicados para aquela categoria de paciente, ou seja, para aquela idade? Ele não sabe, ele tem uma ideia, mas ele não é especialista naquela área. Então ele vai passar o paciente para um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo vai trabalhar
tanto com o pescoço do paciente, a parte de fala, mas também a parte de deglutição, alimentação do paciente. Vai trabalhar com o rosto do paciente, com a flexibilidade da musculatura do rosto, através de vários exercícios, desde passar texturas, diferentes texturas no rosto do paciente, no pescoço, principalmente no rosto, para estimular a sensação da musculatura. Isso faz com que ela contraia, que ela tenha mais força e o paciente consiga mastigar melhor. Não só mastigar, mas também falar um pouco melhor. Isso ele vai trabalhar com o paciente, ele vai pedir você, cuidador. Depois a gente vai ver para vocês fazerem algumas atividades com esse paciente. Isso também, falando em atividade, nós temos o fisioterapeuta, que vai cuidar da parte motora, parte física do nosso paciente. Vai deixar o nosso paciente melhorar a capacidade dele se levantar sozinho, dele andar sozinho, dele praticar alguma atividade física, que a gente vai falar sobre várias atividades físicas que são direcionadas para esse público da terceira idade. Não se preocupe que a gente vai chegar neste ponto. Nós temos também os terapeutas ocupacionais. Esse poucas pessoas conhecem, só que eles são muito importantes para o nosso paciente, principalmente na terceira idade. Não que ele não seja importante para as outras faixas etárias, mas para o nosso público-alvo é de suma importância que eles tenham acompanhamento do terapeuta ocupacional, principalmente se ele estiver sofrendo com algum quadro, algum estágio do processo de demência, pois ele vai começar a perder a noção, a capacidade de raciocinar, como que ele fazia atividades simples. Por exemplo, eu não vou lembrar, enquanto aqui no vídeo toda hora eu ajeito a minha franja que fica caindo, com o passar do tempo eu não vou lembrar como que faz isso, eu vou esquecer. Então o terapeuta ocupacional vai me ensinar a levar a mão na cabeça e tentar colocar no meu cérebro de novo que mexer aqui no cabelo é para ajeitar ele e ficar um pouco mais visualmente agradável. Eu não vou lembrar mais como que penteia o cabelo, como que escova os dentes, como que limpa o rosto, e o terapeuta ocupacional que vai me reensinar a fazer essas atividades que eu vou perdendo com o passar do tempo num quadro de demência, não só no quadro de demência, mas naqueles pacientes que sofreram acidente também, acidente automobilístico, motociclístico e tiveram alguma lesão neurológica. Da mesma forma, aqueles pacientes que têm outro tipo de doença, por exemplo, que é a esclerose lateral amiotrófica, que ele vai perdendo o controle de toda a musculatura do corpo, até que chega um ponto que ele não vai controlar mais músculo nenhum do corpo. Infelizmente, esses pacientes, por enquanto, eles têm uma sobrevida assim, com não tanta qualidade, mesmo que hoje tenha bastante tratamento, mas ele vai acabar sendo restringindo a terminar a sua vida em cima de um leito sem se mexer. Isso é muito triste. E para esse paciente tentar melhorar um pouco a qualidade de vida dele, retardar um pouco os sintomas, essa gama de profissionais, principalmente o terapeuta ocupacional, é muito importante. E vira e mexe a vaga aí no mercado, principalmente para vocês, cuidadores, para auxiliar esses pacientes com ela. E eu aconselho a vocês, busquem na internet um pouco sobre essa doença que é bem interessante, é um uma área bem ampla para os cuidadores. E bem desafiador também, além de ser desafiador, é bem recompensante. Ok? Então, nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, a gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa introdução, só relembrando que a psicomotricidade é um ramo da psicopedagogia que estuda o movimento do corpo humano que visa trazer benefícios, melhoramento, nem que seja somente para deixar a pessoa feliz. Então, até o próximo vídeo. Até mais!